Quero começar também que meu nome é Carita, Carita Portugal. Eu estudei... eu fiz meu primeiro bacharel no Brasil, com nada relacionado à nutrição. Eu fiz turismo lá, isso faz mais de 10 anos atrás. E eu estava insatisfeita e eu estava sofrendo várias questões de saúde nesse momento. Eu tinha 17 anos quando eu entrei para a faculdade e eu já tinha ovário policístico, eu já tinha dificuldades na minha menstruação e vários outros fatores. Eu tinha a pressão baixa e com isso tudo eu estava insatisfeita com a minha carreira e eu resolvi mudar para cá, em busca de uma nova visão, o que de nutrição teria nesse país. E é tão engraçado que quando eu penso, é o país mais obeso e doente, mas é onde tem um berço de informações fantásticas para a nutrição também. Então, é uma questão de você achar a educação no lugar certo e saber equilibrar. Quando eu cheguei nesse país, demorou mais ou menos 6 meses para eu achar a escola que eu queria fazer. E chegando na escola, aos poucos, chama Institute for Integrative Nutrition, em Nova York. E a filosofia que eles usaram comigo e com todos os estudantes é, aos poucos, inserindo comida saudável. Você vai mudando a sua dieta aos poucos. Isso, para mim, foi o que funcionou, porque eu estava simplesmente viciada em açúcar. Isso significa viciada em pão, viciada em pasta, em bolo, bolacha, refrigerante, suco, né? Então, quando a gente chega nesse vício, é um vício muito... a gente pode pensar em comparar com o alcoolismo, a gente pode pensar em drogas, em qualquer outra coisa que seja uma coisa que depende. Você depende daquilo para ser feliz ou para estar sentindo a satisfação. Então, aos poucos eu fui colocando outro tipo de carboidrato, outro tipo de açúcar no meu corpo, mais verduras, enfim, eu fui mudando isso e no percurso de 1 ano eu consegui me curar. Hoje, meu médico sabe que, né, pelos meus testes, eu não tenho mais ovário policístico, minha menstruação agora está regular. A menstruação demorou um pouco mais para regularizar, mas hoje eu já tenho. Minha pressão está normal, enfim. Mas isso me dá a força de ver, comparar minha saúde de hoje com 29 anos com a de 17. A de 17 eu estava com a saúde de alguém que já tinha 40. E hoje, com 29, eu tenho... 29, tá? Hoje, com 29, eu tenho uma perspectiva que eu quero, no ano que vem, eu quero me sentir com 15 e o outro com 14, porque eu sei que eu posso buscar energia em comida. Eu sei que é isso que é a minha gasolina. É isso que eu coloco no meu corpo, é aquilo que eu vou queimar. Tá? Então, eu acho legal essa foto que eu quero começar, que é como todos nós começamos, não é? Não é? Quando a gente nasce, né, a gente tem o prazer de entrar na Terra, nosso Pai, o Criador, a natureza, Ele nos dá tudo. O que eu quero dizer, você nasce com um banco de enzimas. Alguém já ouviu o termo enzima aqui? Enzimas são as nossas maravilhas que fazem com que a gente quebre e faça a digestão do alimento. Então, a gente nasce com um banco, né? É como se fosse, vamos imaginar um banco Chase e alguém deu pra gente 1 bilhão. Tá bom, né? Para começar assim. Ou você imagina o quanto você quiser, mas vamos imaginar 1 bilhão. E nesse momento, a hora que você tem esse 1 bilhão, se você não faz depósito, certo? Você só gasta. Todo mundo consegue entender isso? Uhum. Que horas que você gasta seus enzimas? A hora que você come comida sem enzima. E a hora que você come comida com enzima, você faz um depósito, certo? Alguém pode me imaginar o que é uma comida morta, que não tem enzima? Fritura, pode ser uma. Doce é outra. Arroz é outra. Que rico. Mas eu amo meu arroz. Branquinho, do jeito que eu gosto. São alimentos que não têm enzima. Então, toda hora... Então, vamos imaginar bebezinho, certo? 2 formas. Uma, leite materno, que tem enzima. Então, esse bebê começou com o pé direito, já fazendo depósito. Então, pode ser que ele já tenha 1,5 bilhão, quando ele chegar com 1 ano e meio, porque ele recebeu leite materno. Porém, se ele recebeu fórmula, é outra comida morta. Não tem enzima. Então, ele já começou a usar o banco dele.
tá? Nesse momento que ele começou, então você já imagina, chega mais ou menos, com quantos meses a gente começa a colocar o sólido? Tem mãe que coloca com 4, tem mãe que começa com 6, 2 meses e meio. certo? 2 meses e meio, Eu cheguei em casa, minha filha estava tomando sopa. Eu falei para a moça, What is that? a Sandra já tem 2 semanas que ela está pedindo comida. Então, É. ela tem 2 meses. Uau, uau. Ela tem 1,80 m, é E me fininha. conta uma coisa, qual foi o primeiro alimento? Uma sopa com o quê? Quando eu vi que a minha filha comia, era um bom prato, eu peguei, então espremia batata, caldo de feijão e uma gema de ovo. Ok, ótimo. Uma gema de ovo, esse era o alimento dela. Essa até que começou bem, começou bem. E ela é fininha, magrinha, não tem... Vânia, fala você que seu bebê... Vamos olhar. Você fala que seu bebê tem 1 aninho, né? Tem 1 ano e 7 meses. O seu? Os meus. Os seus dela. Ah, legal. Então tá, nesse momento, nessa comida, vamos pegar essa comida. Batata, vegetal, caldo de feijão Uma gema. e ovo. Ok. Então, vamos pegar esse fato. Essa combinação teve 2 proteínas, que é o feijão e o ovo, e teve açúcar, que é a batata, e parcialmente um pouco do feijão, porque o feijão tem os 2. Está equilibrada até. Mas, normalmente, a pessoa começa com uma cenoura amassada, e o pior de todos é aquela papinha que a gente compra no supermercado, né? Só você olhar no ingrediente, o primeiro é açúcar. Então, o que acontece nesse momento? Então, imagina alguém que passou de fórmula para aquela tampinha, que normalmente é a maioria que acontece. Então, ele está usando, esse bebê está usando o banco de enzimas continuamente, tá? E toda vez que a gente cozinha o alimento demais, ele perde enzimas. Conforme você vai cozinhando, ele vai perdendo enzimas. Então, por isso que a gente fala, vamos comer cru. Por quê? Ali ainda está intacto todas as enzimas que a natureza nos deu. Então, na hora que a gente faz um overcook, né, a gente cozinha demais, a gente está matando isso. Então, daí a gente tem que usar também do banco. Tá? Vamos ver qual é a próxima foto que eu tenho aqui. Deixa eu prender. Ok. Depois essa criança cresceu um pouquinho mais, né? Daí o que acontece? Começa a imitar os pais. Que pai que faz isso? Quem não gosta de fazer isso? Né, a gente pode trocar batata frita por Doritos, a gente pode trocar por pipoca, sanduíche, né? Então, assim, como a gente vai construindo os nossos hábitos, tudo na vida é consequência. Então, nessa fase, principalmente se a pessoa ainda é magrinha, enfim, ela ainda fala para você, mas eu não preciso me preocupar com nutrição, eu sou magrinha, né? A gente ouve muito isso. Mas a questão do fígado, a diabetes, tudo isso vai estar dando uma consequência. Na vida, você vai fazer uma coisa, você vai ter o feedback, né? A consequência em algum momento. Então, quem que acha isso que faz dentro de casa? Como é que é essa experiência dentro da casa de vocês? Eu nunca comprei soda. Sua casa não tem refrigerante. Também não, mas A batatinha tem. E vocês? Eu era viciada em soda, mas eu parei. Parabéns. Obrigada. E Isso é- diet ainda, pior. Hã? Diet soda. Pior ainda. É? Pior ainda. Mas Tem gente que fala assim, eu vou tomar diet por... Ah, não. Não. A gente vai falar hoje bastante sobre isso. E na casa de vocês, como que é essa cena? La pizza, no, cena no, una vez a la semana pizza con Coca-Cola. Que isso? O que você sente quando você faz isso? Qual o prazer? Yo me sentí mal ahora. El viernes comí. Fica inconsciente, você acha? Agora que você me ouviu falar. Me sentí mal, me sentí con el estómago. Ah, tá. Ahora sí me sentí mal. Sí, Ayer me pasé en cama. No, de verdad, ayer me sentí tan mal que dije, wow, no sé qué me hizo mal. Tá bom. E de vocês? Para mí, mi desayuno es el Herbalife. Como? Herbalife. Herbalife? In the morning. Ok. Good. tá bem come saudável aqui. É. Mas o ponto que eu quero dizer aqui é simplesmente assim, de vez em quando a gente está na nossa vida, né, tão ocupado com o trabalho ou com os filhos, e a gente tem esse hábito aonde sentar no sofá e juntar um bowl
Né, faz aquele... É como se fosse terapia de estresse, né? Vamos tirar o estresse aqui na frente da televisão, comendo e bebendo. Por quê? Por algum momento, aqui é só açúcar nessa cena que ela está fazendo, que normalmente a gente faz em casa. Por quê? Com esse rush, né, o que a gente fala, essa produção de insulina que o pâncreas faz, no mesmo momento solta um hormônio onde você tem aquela sensação de... Só que é por alguns minutos. Depois você se sente miserável. Depois você se sente, por que eu fiz isso? Não devia ter feito isso. Eu falei que eu não ia comer isso hoje, mas eu comi. Né? Ai, acabei com a minha dieta agora. Mas por 5 minutos eu estava tão feliz. Então, assim, é mais aonde você, quimicamente, isso acontece no cérebro, mas é bom a gente pensar por que a gente está buscando isso, o que está faltando na nossa vida pessoal, ou o que está trazendo tanto estresse para o nosso dia a dia, que a gente precisa dessa cena. Então, é uma questão de repensar isso dentro do nosso hábito. E esse? Você já viu? Já viu, né? E assim, o que mais me encanta... Esse menininho que eles penduram no caminhão, assim, pintam ele de branquinho. Esse eu não vi ainda, senhor. Gente, tem gente que faz, ai, que bonitinho. Tem gente que faz isso. Mas o ponto que eu quero colocar é o seguinte, como que a nossa cultura hoje, por exemplo, assim, alguém, se o filho fez alguma coisa legal, né? Tirou no teste 10. Ah, então você merece ir para o McDonald's hoje. Você tirou 10 e agora você vai se intoxicar? Né? E a gente tem essa cultura de, como que fala? Presentear. Recompensar. Obrigada. Depois que faz alguma coisa boa. Mas, infelizmente, a gente está dando um presente que você tá... É como se fosse uma comida suicida. Você está fazendo com que essa pessoa, ou você mesmo, vá, né, para o caixão mais rápido. Porque é uma questão... Já olha aqui. Imagina como essa criança começou a vida. Né? Imagina o bebê. O bebê já deve ter sido fórmula, depois essas comidas industrializadas. Enfim, mas isso não é todo mundo. Mas eu quero dizer Que existe. Existe, pode ser qualquer um dos nossos filhos, os nossos, né, sobrinho, primo, ou nós mesmos. Mas eu quero dizer por que a gente tem essa cultura de achar que isso é presente? Marketing. Boa. Muito bem, isso mesmo. Oi? Oi? Um prêmio. Um prêmio. Mas ele colocou num ponto muito positivo, é marketing. Quem aqui é do Brasil, né? Vou colocar no Brasil que eu não sei dos outros países. Como o McDonald's chegou no Brasil? Como a melhor restaurante. É caro no Brasil. É caro, imagina. É muito chique ir no McDonald's no Brasil, né? Que é o marketing. E aqui é o contrário. Foi o primeiro restaurante feito para classe baixa. A classe baixa não podia ir em restaurante. Não tinha poder aquisitivo para estar chegando em um restaurante. Então, esse maravilhoso McDonald's man, né, esse homem, pensou, peraí, se eu conseguir produzir carne em larga escala por um custo muito baixo e usar ingredientes paupérrimos, eu consigo vender por um custo baixo e a população, todo mundo vai poder assumir o custo. Então, foi aquela Disneylândia, né, quando ele abriu. Foi no Texas, aquela Disneylândia. Né? Vamos, porque agora a gente pode pagar $5. Mas daí eu entro em outra coisa, porque daí desempenhou nos Estados Unidos essa questão, ou no mundo depois, que comida tem que ser barata. Quando você compra um carro novo, né? Vamos imaginar todo mundo aqui com um Lexus ou um BMW, né? Todo mundo vai querer colocar o melhor gasolina e o melhor óleo, não vai? Tem que colocar. E eu acho o meu corpo muito mais valioso que uma BMW. Né? Eu sou um private jet. Então eu quero colocar a melhor gasolina que tiver, né? Por mais que ela custe X. Mas sobre custo de comida, ela é cara, mesmo se você vai cultivar a sua comida, você vai ver como é caro. Se você for Você plantar... vai cuidar da horta, por sim, exemplo, exato, muito bom ponto. Minha sogra, minhas cunhadas, eles comem carne de porco, gordura de porco, fritura. E
são fininhas assim, mas elas têm todo aquele verde no fundo do quintal, todo dia vai lá e apanha na hora. Faz o balanceamento Cheio do de pH. gosto. Então, eu sempre pensei assim, a gente vai no mercado e compra tão barato e é tão caro para você cuidar da sua vida. Que Se você vai no Whole Foods, não é Yeah, barato, cara. yeah. Mas tem uma grande razão. E Aqui, depois assim, um dia que você tá com tomate, o quintal cheio de tomate, custa 10 centavos o quilo do tomate, porque também eles têm essa sazonal, né? Então, assim, enquanto tá barata a comida, você tem a sua também cheia. E daí você fica com raiva. Você, puxa vida, tanto trabalho e custa tão barato. Sim. Na verdade, mas essa é a questão, né? A desvalorização de certos fatores são super valiosos, né? E a sociedade, ela está perdendo valores, né? A gente está muito mais focado em beleza externa, né? Em se focar em ser, né, apresentável o tempo inteiro, que a gente está focando em coisas erradas, né? Então, é voltar para o que realmente vale a pena na vida. Mas um ponto que eu queria fazer, essa questão do Whole Foods, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o que a gente chama de ajuda de custo do governo, né? O governo não dá ajuda de custo para fazenda orgânica. Ele somente dá ajuda de custo para fazendas, né, que querem cultivar sementes do Monsanto, né, que são as transgênicas, né, é aonde tem dinheiro. A gente tem que imaginar FDA, a gente tem que imaginar o governo, são instituições aonde tem que haver lucro. Não é pai e mãe que vai cuidar da gente. Então, na maneira onde a gente está falando do Whole Foods, são fazendeiros, né, que vendem a comida orgânica, que tem que se manter sozinho ali. E tem que continuar cultivando isso, combatendo os outros, porque o que acontece muitas vezes por exemplo, se eu tenho uma fazenda orgânica aqui, mas o meu vizinho não é orgânico e nem o outro. Por uma questão natural de vento, não vai ser orgânico. Uma fica contaminada, a semente do vizinho pode entrar na sua terra, mas o que está acontecendo existem pessoas que, como o Monsanto patenteou, já ouviram falar nesse termo? Patenteou a semente. Ele conseguiu passar a lei, onde ele tem o direito sobre a semente. A primeira que ele fez isso foi a soja. O que acontece nesse momento? Ele tem o poder de manipular essa semente. Ele mexe no DNA dessa semente. Hoje é praticamente quase tudo, né? Batata, trigo, soja. Só um minutinho, deixa eu terminar isso aqui. O que acontece quando isso ocorre? Ele imagina assim, ele é dono daquela semente, então ele tem o direito de saber quem que está plantando ela. É como se você estivesse alugando a sua casa, você tem o direito de saber quem está morando lá. Só que um fator natural que o vento leva, e depois alguém que trabalha para o Monsanto vem até a fazenda orgânica e acha uma planta transgênica, ele tem o direito de fazer um SU. Como seria um SU em português? Obrigada. Processar essa fazenda porque está usando a semente dele, sem permissão. Então, assim, tem várias questões legais que hoje têm que ser levadas em consideração, fora o trabalho que é a mais de ser orgânico, né? E honrar esse fazendeiro que está fazendo esse trabalho, porque normalmente os outros não querem mais fazer. Né? Eles querem a coisa rápida, que passa aquele maquinário gigantesco, faz todo o trabalho e já esteja lá. Eu não queria esquecer. O transgênico é tão terrível porque eles têm que pôr veneno na planta. E a planta morre também. O que eles fizeram? Eles puseram uma molécula do veneno na célula da planta. Então ela não morre mais, ela reconhece o agente que é o veneno. Só que você come essa planta com essa molécula, com o gene do veneno. E vai dentro do teu corpo, sabe Deus daqui 50 anos o que vai virar dentro da gente? Nem é 50. Nem é 50. Porque, assim, o grande lance do transgênico no início era para se usar menos químico. Essa era a ideia. É a grande mentira. Por quê? É assim que o Monsanto faz dinheiro. Porque hoje ele é dono da semente e ele é dono do veneno. Por que ele vai criar uma semente que não vai usar veneno? Se você usa do Monsanto, ela não morre. Ou ela é suicida, que é o que não dá mais a semente depois. Mas um caso que aconteceu com
O que acontece com o transgênico aqui nos Estados Unidos? Ele não está no nosso label, não está descrito no nosso label, no nosso rótulo. Né? A gente não tem esse direito de saber se é transgênico ou não. Só não é transgênico se está escrito no GMOs. Alguém está familiar com esse GMO, GMO? Tá familiar with this? Não? Transgênico, Transgênico, sim. Mas assim, tem uma sigla para Genetic Modify. Então, não é transgênico se tiver escrito que não é. Do contrário, é. Porque a gente não tem o direito nesse país de saber o que a gente está comprando. Diferente de outros. A Europa, Japão, eles não aceitam esse tipo de semente lá. Não aceita. O que aconteceu no Japão? O Japão, na época onde ele ainda aceitava, eles fizeram uma bactéria transgênica ser um folic acid. Folic acid é proteína. O que eles adicionaram em shake de proteína? O que aconteceu? As pessoas começaram a perder, demência. Isso já ajuda de novo. Demência, ficar demente, problemas mentais. Exatamente. Muitas pessoas começaram a ter isso devido a esse aminoácido que não existe na natureza. É uma molécula de proteína inexistente na natureza. Depois de algumas mortes, foi que o Japão falou, não mais, aqui não entra. Estudos feitos com ratos, o transgênico está intimamente linkado com infertilidade. Intimamente. Na terceira geração de ratos que foram alimentados com transgênicos, principalmente soja, a terceira geração já teve zero de procriação. E a terceira, os que conseguiram fazer, nasceram com cabelo na boca. Então, assim, é uma transformação, porque na hora que a gente pensa que alguém está manipulando o DNA de algo que a gente coloca dentro da gente, que o corpo era para assimilar como mineral, vitamina, enfim. Mas não, a gente está colocando alguma coisa dentro da gente que não é comida. E a gente não sabe o que é. E o transgênico hoje é encontrado em tudo. Se o pão tem farinha ou soja, se o macarrão, enfim, tudo que for, principalmente em grãos, ligado com grãos. Ele vai ter transgênico se não tiver escrito que não é GMO. Grãos, principalmente, feito, pão. Por exemplo, ontem eu vi no MSM, as pessoas, eu vou comer um pão saudável, tantos não sei o quê, tantos não sei o quê. Existe um aminoácido que eles põem no pão, que é feito na China com cabelo humano. Derretido, vira um aminoácido, e eles põem na farinha para melhorar a beleza do pão. É o pão e mais uma coisa que eu não me lembro. Se eu soubesse disso, eu teria imprimido para trazer. Gente, pão preto, pão bonito, crescido, para melhorar, é cabelo humano. Feito na China esse alimento, de cabelo humano. Não mais pão preto em casa, vou fazer aquele batumadinho. Ainda assim, não sei se o trigo não vai ter já. A gente vai conversar. Vou estar apontando alguns que são melhores, mas... É pão cabeludo. Mas mesmo assim, a questão da soja transgênica, mesmo em sucos que vocês estiverem consumindo, vai ter. Porque, gente, o que aconteceu com a soja nesse país? Quando teve a crise, não essa, a passada, foi muito claro, o governo virou para os fazendeiros e falou, pode plantar soja. Pode plantar soja porque a gente acha comprador, nem que eu tenha que comprar de vocês. Então, todo mundo começou a plantar soja. Só que daí teve Imagina quanta soja teve no mercado de repente. Então, o governo teve que começar a comprar, porque ele prometeu que podia plantar, que ele ia comprar. O que ele fez? Ele fez um acordo com a indústria alimentícia, que você poderia adicionar um pouquinho de soja em tudo. Então, se você pegar suco, qualquer processo, comida processada, tudo que vem em caixa, tudo que você está no supermercado, tá? O supermercado está aqui, eu estou no meio do supermercado. O supermercado é um quadrado. Tudo que tiver no meio do supermercado é muito provável que tenha transgênico. Porque quando você está andando por fora do supermercado, ainda está vivo. Você está na verdura, você está no que precisa ser congelado ou na geladeira, certo? Mas o que está no centro do supermercado é que está tudo morto. É que tudo foi processado, que não precisa ser refrigerado de maneira nenhuma. Já está empacotado, já está com preservativo, já está com tudo. Então, esse centro do supermercado é onde vai concentrar os transgênicos e fora o restante. Uma coisa, esses químicos GMOs que se aplicam nas coisas não causam assim câncer e outras doenças?
eu não posso falar que causa, né? Pela questão, assim, legais do país. Mas tem ligação. Tem pessoas que falam que tem ligação, sim. E hoje parece que há um surto de câncer espalhou como se fosse vírus, sabe? Alguma coisa está errada. Tem alguma coisa aí. Estresse produz câncer também. Sim, Mas imagina a mais quantidade que a gente come, de químico, gente. É preservativo, é corante, é pesticide, herbicide. Eu tô pensando em português, mas não está saindo. Pode falar inglês. Obrigada. Né? Imagina isso, o quanto que a gente vem comendo desde de criança. É imensa a quantidade, imensa. O ar que a gente respira, a água. Aqui em New Jersey, quando a gente toma tap water, quando a gente toma da pia, nós estamos numa localização onde tem muita indústria farmacêutica, certo? O que acontece com o que eles têm que eliminar? Vai para a água. Então, você está tomando antibiótico, pílula anticoncepcional, chumbo, mercúrio, tudo de graça. E ainda há pessoas que acham que a água tem o flúor necessário. Ah, recomendado nas escolas das crianças beberem água Que é do só vizinho. filtrar a água, pelo menos no Brasil, aquele filtro, né? Isso já bateram na terra. Não existe, né, uma ligação entre esse flúor com a adenção, né? Que você pega flúor de outras coisas, não da água que vem da torneira. E eles refinam a água para ver aproveitamento. Não consegue. Ah, não consegue. Metais pesados e antibióticos não consegue. sai da água. Não consegue. E las aguas en bottles, they're from black waters. From the sink, from the... Oh, yeah, the majority, they just open the tap and go. Yeah, They say the that majority. water is better than the bottle. Yeah, you just need to get to know your, water supply. What I mean, like, when you're going to buy it, When they process it, the only thing they can process es la hormona de la mujer. Cuando la mujer menstrua, como se va en el agua del toilet, esa agua es procesada, purificada y la mandan al mercado y la toman la gente. Entonces lo único que no pueden sacar es la hormona femenina. lembra? Gente, olha essa foto. Mamma mia. Eu tenho uma ideia, gente. Se a gente colocar isso aqui na geladeira, acho que vai frear todo mundo de comer, hein? O que vocês acham? Se estiver na porta da sua geladeira, o que vai acontecer? Não dá um efeito contrário? Fala, ai, não vou comer, não. Eu coloquei porque eu achei muito bizarro. Esse moço não Dá dó, né? Você já viu ele desse tamanho na televisão? Eu já vi uma pessoa muito parecida, assim, grande. Mas eu não... Não, esse aí é metade daquele. Você já viu o outro? Ele tinha uma tonelada. Mas essa aqui tá mais certa, não tá, gente? Não saudável, não. Aquela uva tava fazendo o que ali? Só se ele tinha começado a beber. Naquele momento. Eu tenho uma cunhada que ela colocou uma foto linda de uma mulher modelo na porta da geladeira. Aí ela sola, toda vez que eu vou abrir a geladeira pra comer alguma coisa que não presta, eu penso, não, eu quero ficar igual essa aí, eu não E funciona pra ela? Ela fica freando porque ela quer ser igual aquela. Tem tática. É que eu imagino, pra mim, parece que para aqui se eu vejo isso. Não consigo. Ok. Chances são de uma pessoa que você ama estar sofrendo de um dos 3 maiores males. Cardíacos, câncer, diabetes. Na verdade, metade de nós vai morrer da doença cardíaca ou diabetes e 1/3 vai morrer de câncer, se não nos alimentarmos bem. Eu gosto sempre de falar, né? Se a gente tem a nossa escolha na nossa mão. Então, me conta uma coisa, principalmente aqui que a gente está com um grupo, né, tão especial. Me conta um pouquinho como foi essa transformação do antes e o depois, de ver onde você sobreviveu. O que mudou na vida de vocês? Valores, principalmente. O que importa mais não são mais coisas agora. São pessoas. São pessoas. São pessoas. Mudaram valor. Não mudaram, fortaleceram, porque eu sempre fui assim mais... Eu sempre fui assim... Me achavam estranha, mas assim, meus filhos nunca viram novela, não deixavam ver a Xuxa. Todo mundo dizia, mas por quê? Mas eu falo assim, não acho que seja certo, não acho certo. E agora, então, mais fortalecido ainda, né? E eu fico preocupada quando eu vejo uma pessoa daquele jeito ali, porque eu ganhei
quase 40 libras de peso quando eu fiz quimioterapia. E eu não perdi. E agora eu tô tomando anticorpos e eu tô engordando mais. E eu morro de fome. Fruta, pode ser o que for, mas eu tenho um buraco desse tamanho mesmo. Então eu sofro muito porque eu tô com fome, eu vou lá como uma cenoura, vou lá como alguma coisa e eu acho que até água me engorda. Eu ganhei muito peso. Eu falei pro médico, escuta, Rendão, eu escutei que essa doença deixa todo mundo magrinho, o que eu tô ganhando peso? Daí ele me explicou que são pelos esteroides. E eu, como não podia fazer exercício, porque eu tenho side effects no meu tornozelo, eu não posso caminhar, eu tive sangramento nos olhos internos, no interno, dentro do olho, e eu não podia andar, não podia me mover, então eu fui ganhando peso. Fui ganhando peso e tá difícil de perder. Difícil não. Agora, por exemplo, é impossível, porque eu não consigo me locomover. Para você gastar a energia que você come, entendeu? Mas assim, o que mudou, você diz, a respeito de valores, eu acho que o principal é esse, são os valores mesmo. São as pessoas que importam mais do que coisas. Mais do que coisas. E você sente assim, como que você sente você cuidando de você mesma? Eu tive assim, não era eu que tinha o câncer, era alguém. Deve ser um terceiro ou quarto corpo que estava morando dentro de mim. Nunca, ai, estou cancelada. Não, eu fui para batalha, eu trabalhei o tempo inteiro, não trabalhei a semana inteira, mas trabalhava 3 dias por semana. Durante a quimio, durante a radiação. Mas assim, eu me desastrada não, assim, amassada, porque tudo cansa, tudo é pesado, falta ar, sabe? Então, tenho saído, agora estou tomando o tamoxifeno, está me estourando coisa no meu rosto, na minha cabeça. Então, isso me sinto mal por causa disso. Mas me empenho, lavo cada 2 horas no rosto, passo creme, passo remédio, sabe? Cuidando assim, porque... E eu tive o resultado que eu sou câncer free agora, não tenho mais, só tenho que tomar. Parabéns! Então, agora... Passei para a mão de Deus aquela pessoa que eu considerava que não era eu. Alguém precisava, assim, então, estou livre agora, né? Mas assim, eu tenho que tomar, porque não se sabe como tratar um câncer na verdade. Eu tenho que, por 5 anos, tomar esse remédio. Estou tomando infusão de anticorpos. Eu tenho 2 tipos de coisa. Eu tenho uma proteína aí, que arrebenta a célula e ela se multiplica. Mas no núcleo... Eu tenho um receptivo para estrogênio, então eu tenho que tomar, sabe? Eles explicam assim, a grosso modo, né? Mas eu tenho que tomar mais 6 meses a infusão. Isso por 5 anos. Uau. Mas considero como se fosse assim, que eu tenho sour stomach. Assim, então considero assim que é um remédio que eu tenho que tomar como se fosse, não é para câncer, entendeu? Nunca tive isso na minha cabeça. Eu vou só fazer um parênteses aqui, fora a nutrição. Adorei o que você falou. Vocês conseguiram perceber, assim, como ela foi para a batalha, digamos? Ela encarou como se fosse alguém visitando ela? Eu não pedi. Isso foi lindo. E você mandou ela embora. Mandei embora. Porque uma vez... Muito legal. Uma vez eu estava vendo, não sei quando que eu vi isso, mas eu vi na televisão muitos anos atrás. Dizendo assim que a inteligência não está no teu cérebro. A inteligência viaja no teu corpo. Todas as células têm mente. Todas as células têm mente, porque são elas que informam o cérebro. Exato. Para ele desencadear uma ação, alguma coisa. Então, disse, te peguei, então é por aqui. Mas eu tenho uma irmã sobrevivente também de câncer, e eu acho engraçado que, por exemplo, eu vou no hospital, todo mundo me conhece pelo meu nome, sabe? Me chamam de Sunshine. Todo mundo conversa comigo, não sei o quê. E nós temos isso, minha irmã também, ela sempre negou. Ela nunca teve isso. Porque ela tem uma filha que tinha 1 ano de idade, quando foi diagnosticada. Se eu tenho minha filha, meus filhos são pequenos, eu preciso de mim. Então é interessante, eu pus assim... A posição. Do lado, sabe? Parabéns. Eu acho que sempre que alguém pede, fala alguma coisa, eu estava conversando com um rapaz no instante, disse, tá aqui o telefone da minha mãe, liga para ela, porque a mulher estava chocada. Eu levei um choque. Mas meu espírito, eu não perco uma oportunidade assim de, sabe?
Aqui não, aqui você não tem casa, não. É porque as pessoas têm mania de falar, né? Eu tô com Aí a o meu minha dor câncer. de cabeça, Aham. a minha dor no É. estômago, o meu câncer. Um série pra dentro de você, exato. É série. Não é meu, não é tão É só uma experiência temporária, tá me visitando e eu vou mandar embora. É interessante. Adorei. A Vânia não falou não, mas ela teve um baby. Eu sou fã porque ela, quando foi diagnosticada, ela estava grávida. Uau. De 2 bebês, né, Vânia? Uau. É, e ela passou todo o período e teve os bebês. Também aí eu nunca encarei também com Não. Isso que veio aqui pra, digamos, me matar, alguma coisa assim. Não, também não tive muito tempo. Ela não teve coisa tempo pra acontecer. pensar no assunto. Pra pensar. Passou assim como um vento. Mas o que eu acho, assim, tudo que você falou, assim, eu sei de todas essas coisas. Nós sabemos. Né? A gente sabe. É difícil aplicar. Eu, pra ser sincera, eu como muito saudável. Eu não tomo, assim, muito junk. Meu junk food preferido é batata com queijo. Mas, assim, eu quase não como. Mas eu sou uma sobrevivente já há 5 anos, graças a Deus. E, assim, eu tive antes dos 40. E, assim, eu tomava leite de soja quando eu fiquei sabendo. Então, assim, passa 1000 coisas na sua cabeça, né? Eu perguntei pro meu médico, que era um indiano, eu falei, mas como? Eu sou super saudável, eu como saudável, eu sempre fui magra, sempre... Por quê? Ele falou, não se sabe. Mas, assim, né, por tudo isso, realmente, é o que fala. É alguma coisa na atmosfera, no ambiente, realmente. Porque Todos nós temos células cancerígenas. Uma célula cancerígena não sobrevive em um ambiente se estiver alcalinizado, só se estiver ácido. Então, isso que a gente vai estar conversando, que eu estou entrando no açúcar, é onde eu quero entrar na acidez. Então, muitas vezes a gente está comendo saudável, está pensando saudável, fazendo certas coisas, mas se o índice de comida ácida está alto, você está criando uma situação no teu corpo onde a célula cancerígena vai sobreviver e multiplicar. A gente vai chegar lá. Para mim, não multiplicou, eu só tive assim, se multiplicasse, se explodisse, ia ser um câncer muito agressivo, mas não chegou, eu tive só um lump. Mas, assim, era uma potência, né? Deixa eu só perguntar, se vocês quiserem responder, são todas câncer de mama ou são... Não, tem umas que são, tem de pulmão aqui, tem, assim, a maioria é de mama, mas a gente está aberto para qualquer tipo de câncer. Pois é, mas não só o câncer de mama. Não só. Peraí que você não... Ok. Aqui é onde eu vou começar a falar sobre o balanceamento do pH. Alguém já ouviu falar nisso? Equilíbrio do pH. Tudo no universo tem que ter equilíbrio, né? Inverno, verão, lua, sol, água, né? Então, no nosso corpo é igual. Nós temos ácido e temos base, né? E certos alimentos trazem isso pra gente. Vamos pegar um bem básico aqui. Açúcar, né, carboidrato, é ácido. Verdura é base. Então, se você come na combinação correta, você neutraliza e seu corpo consegue manter a neutralização. O que acontece com o pH? Não é, por exemplo, assim, comer 1 grama ou 2 gramas de um e 1 grama de outra que vai balancear. Não é assim, infelizmente. É o contrário. 20 bases. Agora você me olhando assim, eu fiquei, oh meu Deus. É mais fácil manter ele equilibrado, por quê? Para 20... Peraí, gente, vou ter que chegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Você não tem anotado? Não, você fica olhando assim para mim, porque, nossa, sabe quando some? Mas tá aqui, no sangue, no entanto, cerca 20 vezes como base, mais para neutralizar qualquer quantidade de ácido. Então tá. Então vamos imaginar que você tenha uma couve, um pé de couve inteiro. Para você conseguir neutralizar 1 ou 2 colheres de arroz. Entendi.
a proporção. Isso é 20 vezes mais. Então, você imagina como é fácil ficar neutro, né? A quantidade de comida neutra você tem que consumir para conseguir combater aquele monte de ácido que você está consumindo. Começa com, né, laticínio, açúcar, todos esses são ácidos. Refrigerante, enfim. A gente vai estar conversando quem são eles. Mas imagina quanto você precisa consumir de base 20 vezes mais do que o ácido. Então, como eu disse, a célula cancerígena ela não consegue sobreviver em um ambiente alcalino. Só que olha o desafio que é manter o corpo nessa vibração. Tem que comer 20 pés de couve, hein, gente? Não, cara, tá igual um copo de refrigerante diet pra você tirar do seu corpo. Tem que tomar mais 30 copos d'água. Essa é a proporção. Nossa, eu tomo um latinho, igual minha amiguinha que tomava, né? Toda manhã. Eu falei, gente, quando eu fiquei vendo sobre os produtos diet, eu falei assim, coitada da Cecília, vai ter que tomar muita água durante o dia pra eliminar aquele diet que toma pela manhã, entendeu? E o pior cenário é quem substitui a água pelo refrigerante. Né? Que tem muita gente que está continuamente desidratado. Oi? Substitui refrigerante pela água, né? Você falou o contrário. Falei o contrário? Não, deixa de tomar água para tomar refrigerante. Pela vida. Deixa eu tomar água. Eu conheci um rapaz que toda manhã ele toma aquela latinha de coca que você tava com ela aí. Toda manhã ele toma 2. Qual das duas? Duas dessa? Toda. Mas é o que eu estava falando, gente. Isso é vício. Como álcool, como qualquer outra coisa. É vício. Né? Você cria uma dependência da cafeína. Nós não sabemos o que eles põem para viciar. O que é? A high fructose corn syrup é uma delas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, o meu marido, ele é saudável, magro, americano, toma, assim, ele trabalha na Pepsi. Uau. Ele não tem um irmão, não? Não tem um irmão? Assim, muitas pessoas aqui conhecem. Ele toma muito refrigerante, assim, ele não sai de casa sem tomar. Ele toma água, assim, eu embuto muita coisa, assim, saudável, mas ele toma muito refrigerante, assim. Como que mas com essa pergunta? A longo prazo, né, vai afetar? Porque eu sempre falo assim, ele não substitui. Você quer fatos para ele? Mas ele toma água também? Ele toma, mas é muito. Tô falando, ele não sai de casa sem uma latinha de coisa. A gente vai estar conversando bastante sobre refrigerante. Eu vou chegar, você vai ter sua resposta. Você vai ter sua resposta. Você vai. Só quero colocar aqui, alimentos ácidos. Açúcar, café, tanto descafeinado como comum. Adoçantes artificiais são ácidos, tá? Refrigerante, bebidas com gás, alcoólicas, leite. Óleo, aqui nesse caso, a gente está falando de soja e trigo, tá? São os piores. Queijo, pizza, ketchup, mostarda, carnes, de boi, de porco, qualquer uma. A carne, quando pessoas que venham a ser meu cliente, eles vão perceber, eu não propago o vegetarianismo. Porém, eu gosto sempre de salientar que é importantíssimo você usar carne orgânica. Nesse fator a gente entra nos hormônios, né, que infelizmente mais uma fábrica de dinheiro que é, né, gado. Então o que acontece para o McDonald's conseguir fazer tudo isso? Vender tão barato? Precisa de menos espaço, né? O fazendeiro não vai poder ter uma fazenda gigantesca com um monte de graminha bonitinha para todo mundo ir lá comer graminha e voltar na hora certa, ter seus bebês, não. O espaço é pequeno, né? Passa a vida em pé quase, sem espaço para deitar. Pare ali mesmo, você imagina isso. Suga o leite ali mesmo, né? Não tem aquele... Imagina quando a gente estava na fazenda, né? A gente via andando, daí voltava, tinha... Não, aquilo lá esquece. Não é isso. Então, o que acontece? Essa vaca, ou esse boi, ele fica doente, né? Ele não toma sol, ele não anda. E fora, imagina você a vida inteira em pé, sem espaço quase para deitar. E a hora que deita quase um em cima do outro. Mas né? eles também, eles fazem, eles
crescem rápido e morrem. São 2 fatores, exato. Eles têm que ter o hormônio, muito hormônio para crescer rápido e muito antibiótico para continuar vivo, né? E o pior que acontece também é, se alguém morre, se algum deles morre, se a vaca ou o boi morre, não, eles trituram, misturam com a ração. E o gado é vegetariano. E o gado é bom ponto. E o gado é vegetariano. Comendo medical, exatamente. E a gente fica louco. Por quê? Ele não digere. Não digere, não sabe digerir, não consegue. Ele fica doente, mas até tem um dia do abatimento, não tem? Né? É aquele dia. Ele ainda está vivo. Tudo funcionando. Vai para a faca, né? E fora isso, assim, o que a gente entra no McDonald's, por exemplo, tem um documentário bem legal que mostra, acho que é Food Inc., o nome do documentário. Mostra esses trabalhadores vindo do México, trabalhar no Texas, para essas grandes factories, né, para essas grandes fábricas. E para fazer com que o custo seja menor, imagina as esteiras, né? O gado está aqui inteiro, vai ter um grupo de trabalhadores trabalhando para limpar, né, a pele, enfim. Daí começa a entrar na esteira e tem sets de trabalho, né? Um vai tirar a perna, o outro vai tirar aqui, enfim, cada um é mecânico. Eu só tiro a cabeça, eu só tiro a pata, eu só tiro, enfim. Mas para o custo ser menor, eles começaram a aumentar a velocidade dessa esteira, né? Por quê? São normalmente empregados, né, que não têm, digamos, Social Security. Então, não tem como reclamar se alguma coisa acontecer. Né? Se quebrar um braço, se alguma coisa acontecer, não tem para onde reclamar. Então, eles não têm problemas legais. A indústria em si não tem problema legal com isso. Então, eles aumentam essa velocidade e esse trabalhador ele tem que trabalhar mais rápido. Acontece mais que ele sofre de perder dedo, mão, braço. E vai com tudo, mistura. E o pior é a hora que chega nas partes íntimas, eles não conseguem limpar totalmente. Então, né, você imagina o que vai misturado, que a gente chama de cocô, na nossa carne. É achado. Então, assim... Os que não vão ao banho, né? Não têm acesso nem para ir aos banhos. Por isso é que há tanta bactéria agora nas comidas. Você diz o trabalhador? Os trabalhadores por eso hay tanto problema ahora con la gente de ella, porque, o sea, cuando vinieron las lechugas, ¿qué tenían? Esas de las personas, porque tienen que hacer ahí mismo, porque no les dan permiso para ir al baño. É desumano. É desumano. A maneira que eles tratam o trabalhador lá é desumano. É Food Inc. Se vocês quiserem assistir, é desumano. É um vídeo, chama Food Inc. Food Inc. F-O-O-D-I-N-K. Food Inc. Passa no Texas. Então, assim, vamos juntar antibiótico, vamos juntar hormônio e vamos juntar tudo que acontece nessa, né? É a carne que a gente está comendo quando a gente vai no restaurante ou a gente vai comprar em qualquer supermercado. Se não é orgânico, é essa carne. Então, pode fazer. Que carne orgânica? Carne orgânica é aquela ainda que está sendo por fazendeiros. Não consegue essa carne? Consegue, mas consegue. Ela é mais cara. E hoje o supermercado, eu olho. Hoje no Trader Joe's, Whole Foods, a Stop and Shop tem a linha deles. ShopRite tem. Você tem que ler. Aqui em Newark, assim, infelizmente aqui em Newark. Esse é um lugar propício, porque todo mundo come, cara. São todos carnívoros. Mas aqui mesmo tem os bolos que não prestam. Eu comia 10 libras de carne por semana. Como? Você come o quê? Eu comia 10 libras de carne por semana. 10 libras? Sim. E agora eu estou vendo que a leite é ácida e eu tomava quase 2 galões de leite por semana. É extremamente ácido. Hoje eu vou focar em açúcar, mas o leite é extremamente ácido. O que você ia falar? Vera, o que você ia falar? Não, então, eu ia falar que se você olhar o label, né, da carne, eles falam de onde que veio, se é orgânica ou não. Se o ovo tá, se o pintinho ou a galinha tá confinada ou foi em pasto normal. Custa mais caro, né? Mas, eu acho que é olha só, né, o risco que você tem de ter uma doença tão séria,
é tão séria, é tão rápida com esse tipo de consumo, E né? o dinheiro Porque que você vai gastar com a doença, com a doença. Compensa. Vale a pena também, né? Saudável. Mas me dá licença, só um minutinho. Eu vi uma reportagem que o índice de pessoas que comem carne, a chance de vida é bem menor. Da carne vermelha. Então, por que de comer carne vermelha? Então reduz, nem que seja uma vez por semana. E essa uma vez por semana que seja orgânica, então, por fato da carne ser cara. Coma ovo orgânico, frango, peixe, wild. Isso aí é aquele estudo de Harvard, que você pode comer carne, mas acho que 70 gramas é uma coisinha desse tamanho. Por É mamão. semana. Por semana. Mas o brasileiro é difícil, acho que a nossa nação, né? Acho que o brasileiro, a nossa cultura é apaixonado por carne. Então, Não, eu acho assim, nós somos... equilibrado até. Nós somos... eu acho que a mesma coisa acontece com o ovo também. O ovo orgânico que a gente vê no supermercado, né? Que a galinha não recebe... O tratamento da galinha é pior que do boi, coitada. Nossa, judiação. Então nem dorme, né? Judiação dela. Nossa, ela sofre. Você já viu algum vídeo dela sofrendo? Eu já vi. Desde quando nasce até quando morre, ela espera, o pintinho vai... Eles têm um quadrado. Rô, eu vou fazer, Rô, faz uma gentileza pra mim. Embaixo daqueles papéis tem uma lista de e-mail. Queria passar. Vou passar um vídeo pra vocês. Coloca o e-mail pra mim nessa lista, que eu vou passar esse vídeo da galinha. Tá embaixo desse... Eu só não vou aí por causa desse... Semana agora ninguém vai comprar carne. Não tá aí? Isso. Tem uma caneta, Rô? Não, a gente vai pensar 1000 vezes o que vai comer e como. Eu tenho ferro baixo, eu tô muito contra e eu não gosto de tomar pills. Então você recomenda eu comer mais espelho de mais feijão que carne? Não, isso eu vou falar. É importante você comer carne, sim. É importante, a gente tem que conversar. 5 minutinhos. Tá bom, vamos dar um break. Porque tá gostoso, a gente ouve isso depois. Mas vocês estão com fome. Só pra gente... Tá bom, vamos fazer um break agora, tá, gente? Não, nada. Me conta. Tá, tudo que eu faço na minha vida é pensando em comer. Tá bom? Gente, olha só essa foto. Quem gosta dessa foto? Principalmente a parte de trás, né? Ok. Açúcar e saúde. Vamos voltando. Açúcar e saúde. Eu quero ouvir de vocês. Isso aqui é bem claro que isso aqui é açúcar, certo? Né? Tá bem estampado. Como é que é? Cadê o Louro José para ajudar agora aqui? Aê! Mais uma proteína saindo. Isso aí, isso aí. Muito bom. Então tá. Fora esse açúcar, o que mais que vocês acham que é açúcar? Tudo. O que é tudo? Cereal? Banana. Sugar, cereais. Vegetais. Cereal é açúcar. Qual? Qual aqui? Vegetais. Vegetais. Frutas tem, né? Frutas de novo. Massa. Todos os carboidratos. Tudo é açúcar. Tudo é açúcar. Ótimo, adorei isso. Não precisa explicar isso. Nossa senhora, que gente inteligente. Oi? Every food have sugar. Carboidrato. Carboidrato, a gente tem uma divisão. Se você não entendeu o que eu tô, você pode me falar que eu falo inglês daí, tá? If you don't get it, some terminology, you tell me, I'll do in English. Carboidrato, a gente tem carboidrato simples e a gente tem carboidrato complexo. Já ouviu falar? Não. Não. Ok. Complexo. Complexo é aquele que vem da natureza do jeito que tá. Vamos imaginar isso. Brown rice é o mais simples, certo? O que acontece? Qual a diferença do brown rice para o white rice? Você vê ainda a cápsula de fibra, minerais ali, que é a marronzinha, e o branco você já viu que ela já foi eliminada. Então significa que ele passou por um processo, aonde
aquilo aconteceu, acho que todo mundo já sabe, né? Isso aconteceu pela questão onde precisavam fazer grandes viagens trazendo grão. E para não perder, né, para não estragar, eles perceberam que se tirar Porque fermenta. Exato. Se tirar a vida de shelf life, a extensão da vida do grão vai ser maior. Então, e quando chegou ao mercado esse arroz branco, foi uma maravilha, porque cozinha mais rápido, né? Então, assim, além da aceitação do público, ainda foi bom para os bolsos deles. Mas ninguém pensou que estava sendo retirado. Então, deixou de ser um carboidrato complexo, onde tem tudo que a natureza nos deu, e passou a ser simples porque se retirou o que deveria ter. Então, a gente pensa, por exemplo, outro simples, farinha de trigo, né? Por que tem a trigo integral e por que tem a farinha branca, né? Ela foi a mesma coisa que o arroz, foi retirado e foi processado. Então, toda vez, além de ser carboidrato complexo e simples, toda vez que passa por esse processo, toda vez que você tritura, né? Que aquilo é um processo de trituração. Cada vez mais que você tritura, mais moléculas de açúcar são abertas, mais concentração de açúcar vai ter. Então, vamos pensar numa coisa bem básica que todo mundo gosta de ter. Vamos imaginar aquele, como chama? Quaker, que tem aquele chapéuzinho que tem aveia, né? Nossa, ele é um amigão no café da manhã, né? Você coloca no micro-ondas aquele saquinho, já sai com o oatmeal prontinho, né? Altamente processado. Imagina a aveia, que é aquele grão ainda. Alguém conhece a aveia de verdade, que é aquele grão ainda? Exatamente, é igualzinho a um trigo. E como que fica num floco? Esse é o simples, o floco já é o simples. So, you're having every morning simple carbohydrates, that the highest intake of sugar. So, what happens? Ok, o que acontece? Esse foi o que veio a natureza, como o grão do trigo, é o aveia. Porém, ele foi processado, onde você quebra ele, tem a máquina que quebra, e vai combinando ele de novo, que forma o floco. Só que a concentração de açúcar já é muito maior. E depois ainda, você ainda mistura com corante, com açúcar, com sabor artificial, e ainda pré-cozinha para chegar no micro-ondas em meio de 1 minuto tá pronto. Então, o que você está fazendo, comendo isso, é a mesma coisa de pegar um açucareiro e fazer assim. É a mesma coisa. No seu corpo, como o seu pâncreas vai estar agindo, tenho que produzir insulina agora. Porque o nível de açúcar é tão alto que eu tenho que equilibrar. Tem que equilibrar. Então, a primeira mensagem é, você está inflamado. Tem inflamação, é perigo. Ele olha como perigo. A célula branca tem que ser produzida, porque é perigoso. É como se fosse uma ambulância passando. É isso, está em perigo. Então, o carboidrato simples e o carboidrato complexo, ele é açúcar. Por mais que ele é complexo também, tá? I got one question. Yeah. The one that I have in the morning, Yeah. I gotta cook in like 5 minutes. Yeah, that's pure sugar. The one that I'm telling, the rollets, like the beginning of it, that looks like wheat, you cook for about 20 minutes. What I do for myself, I leave with water or milk the night before, and it's ready for me to have in the morning. Everybody got it? O que eu faço normalmente, com o grãozinho mesmo, se eu não quiser cozinhar de manhã, eu deixo na noite anterior com água ou com leite, tampo, no dia seguinte eu posso ter que ele já tá molinho. E esse processado, porque o que eu faço de manhã, eu também como, eu coloco no leite, vou me preparar e depois eu como, eu não coloco no microwave. Mas é o mesmo, Não, não vai adiantar nada. Eu escutei que você tem que consumir, se você quer emagrecer, você tem que consumir 50 carboidratos ao dia. E o oatmeal cedo não contamina assim. Ainda o oatmeal puro orgânico não contém 37 carboidratos no começo. Aí você tem não sobra nada para o resto do dia. Então, isso que eu vou falar. É extremely high, bem alto. Pra gente encontrar esses 50 é super rápido. Super rápido. E tudo tem carboidrato. Tudo tem. Até tudo que você imagina que vai fora, carne, ovo, queijo, legume, né? Legume eu não gosto de olhar muito como carboidrato, porque tem muito benefício alcalino lá. Fora isso, tudo vai ser açúcar.
A maioria vai ser açúcar do restante. Nuts é muito bom. Mas o que eu estava falando, peraí, agora eu perdi. Onde eu estava? Na aveia, no cereal. Gente, perdi o ponto. Você estava falando do açúcar processado. Tá. Qual que é o outro? O complexo e o simples. É isso que eu quero falar. Então, por mais que ele seja complexo, ele também é açúcar. A diferença é, a hora que ele entra no nosso organismo, ele é digerido lentamente. Então, o pâncreas tem que produzir insulina, porém bem menos. Entendeu? Essa é a diferença. Mas ele é açúcar. Ele é açúcar. Yeah. Então, tá. Nosso consumo diário de açúcar hoje é de 22 colheres de chá. Em 4 gramas por colher de chá, temos 4 calorias por grama, que resulta em 352 calorias. Então, só em açúcar, na nossa dieta normal, caloria vindo só de açúcar são 352 numa dieta normal americana. O fato mais chocante é que, apenas 30 anos, o consumo médio foi de apenas 1/3 do que é hoje. Então, isso é o fator aonde as pessoas, a indústria de alimentos, ela quer te viciar. E ela sabe que se ela adicionar açúcar, ela vai estar favorecendo ela mesma. É um ingrediente altamente viciante. Então, até em alimentos como salgado, que a gente está comendo e acha que é salgado, tem açúcar. Potato chips, bread. Por que tem açúcar? E esse aqui é pior ainda, porque tem high fructose corn syrup. Alguém já ouviu falar? Eu vou estar falando sobre isso. Isso tem açúcar, fora o grão, que já é açúcar, fora o trigo processado branco. Desculpa, viu, gente? Não leva pessoal, não. Só vou usar aqui por educação, para educar mesmo. Tem ingrediente de açúcar aqui dentro, se não for high fructose corn syrup. Então, é 2 vezes. Você está consumindo açúcar 2 vezes. Fora o grão, ainda tem o açúcar. Outro que eles adicionam, será que eu consigo ir? Pega para mim, por gentileza, esse suco de laranja. Obrigada, Bri. Pega o outro também para mim, o de cranberry. Obrigada, Flor. Tem açúcar, né? Então, para começar, né, a fruta em si, ela é frutose, correto? Então, a gente já sabe, lógico, eu não tenho nada contra a fruta, adoro, acabei de comer uma banana, amo, não é isso. É a concentração, porque aqui é super diferente do suco que a gente tem no Brasil, que é feito na hora, né? Que as vitaminas e os minerais ainda estão vivos. Isso aqui é processado. Você sabe como é que eles fazem isso aqui? Ok. Tem a laranja lá, né? Alguém colheu a laranja, extraiu o suco. Tem uma decatação. O que significa isso? Esquenta, esquenta, esquenta até virar pó. Separação da água com a própria laranja. Então, retira a água e fica pó. Por quê? Isso precisa ser transportado, certo? Depois você adiciona o açúcar, depois você adiciona a água e vitaminas que você quiser, principalmente a vitamina C, porque ela já está morta. Não é mais da laranja. Nesse processo de esquentar, processar, extrair, decantar, hidratar, já era. É a mesma coisa que acontece com o nosso leite hoje. Tá? O que acontece com o nosso leite? Diferença do leite cru e do leite que a gente está comprando hoje. Ele é pasteurizado, eles chamam, né? Tão bonito o nome? Pasteurizado. Então, o que é isso? Ele chega o leite, ele é aquecido em altíssima temperatura, onde mata tudo, depois tem que refrigerar, então resfria, e depois adiciona tudo de novo. Então, é uma forma de falar para você não está tomando água branca, porque a gente está adicionando vitamina, tá? É só isso. Como o leite é feito, você não toma leite nunca mais. Como? Ah, nunca mais. Como leite é. Nunca mais. Leite, não é leite. Eu não sou a favor de leite de maneira nenhuma. Na Parmalat, no Brasil, me conta. aí em Ponta Grossa, no Paraná, que tinha Batavo antigamente. Sei. E a Parmalat comprou. Obrigada, Flor. Então diz que é uma água suja, não tem nada. É um pó que eles põem água. E você, não dá, eu não consigo tomar um leite de caixinha, por exemplo, qualquer um aí. Eu sinto um gosto de vitamina. Que eu tomava quando era pequena. Te dava. Eu sinto aquele gosto, e aquele cheiro, um gosto doce. Leite não é doce desse jeito.
Leite é ruim até. E eu não consigo tomar leite. Não posso tomar leite. Eu sinto aquele... E ele disse assim, não, ninguém da família dele mais toma leite. E ele passa para todo mundo. Ele trabalha na Parmalat? Na Parmalat. Gente, é venenoso. É porque tá tudo virando fábrica. Tudo virando fábrica. Ele ficou preocupado. Que chega aquele pó de fora, não sabe de onde vem. É escrito em inglês, é escrito em outro idioma. O ideal, eu sou a favor de cru. Mas você tem que saber de onde está comprando. Fazendas. De fazendas. Você viaja para pegar. Enquanto você não consegue viajar e pegar, você toma de amêndoas, de arroz, de hemp. Você não consegue fazer coalhada com leite que você compra. Não consegue. Gente, no Brasil, assim... Mesmo a manteiga não é a mesma. Eu sei de onde que é, porque vai aquela coisa na tetinha da vaca e já vai com um tambor que está dentro de uma salmoura, para não congelar. Muito gelado, fica ali. Então, sobe a nata, aquela altura de nata, assim. E eu sempre separei, comprava e deixava coalhada para as crianças também, que eu gosto. E aqui eu não consigo fazer. Eu não sei o que eles fazem. Não, lá na minha casa, eu lembro... Apodrece e não vira a gente, criança, nós íamos do curral, pegava a xícara e punha assim debaixo da... Ah, era tão bom, né? Eu fazia a mesma coisa. O vaqueiro tava lá, pode entrar, menina. Eu fazia a mesma coisa. Punha a xícara assim e dava aquele espumão. Meu avô fazia. Eu amo também. Amo. Eu amo. Ah, eu amava. Eu também. Mas você queria falar alguma coisa, Bri? Não, saiu da teta. A Jana. Ah, chama rawmilk.com? Não, Order Milk. Como? Order Milk? Order. U-D-D-E-R. Milk. Order? Assim. U-D-D-E-R. Milk. Uder. Yeah. Uder Milk? Ela tá falando que tem um site para localizar leite cru. Uder Milk. U-D-D-E-R Milk. E tem também rawmilk.com. Rawmilk é R-A-W. Vocês estão colocando o e-mail de vocês, né? Na lista. Você manda a informação. É, porque eu tenho que mandar. Coloca o e-mail na lista. Então manda. Só uma pergunta, por exemplo, nós, né, as pessoas que já tiveram câncer, não é aconselhável tomar, tipo, nada que tenha grão, por exemplo, leite de soja, nada disso. O que você sugere? Nuts, amêndoas, a primeira coisa hemp. Que uma patroa minha disse assim, quando ela soube que eu estava cancer free, assim, no milk, no dairy anymore. For no one. No one. For no one. Porque nós não temos mais essa enzima que digere o leite. O humano é o único que toma leite quando adulto. Nós somos a única espécie que insiste em roubar o leite do outro. Você tem essa enzima até os 4 anos de idade, aí você não tem mais. E eu vi eles dissecando um tubo digestivo de uma pessoa, eles tiraram tudo, só ficou sem pele. E era um tubo, assim. Oh my gosh. E então, esse cientista, que só tem 32 no mundo inteiro que estuda esses efeitos, ele disse que o leite é uma cola dentro do seu corpo. Cola toxina, cola tudo que... Se você deixar um negocinho de leite assim, que vazou o leite, você deixa em cima da mesa, na manhã seguinte você tira. Fica colante. Consegue. Fica. Você tem que pôr água para tirar. E ele é uma cola dentro do nosso organismo, ele cola tudo. Até pólen que você respira fica grudado em você, porque ele é uma cola, e é mesmo. Se a gente comparar só com um cru, vamos comparar só com um cru. Gente, vamos imaginar isso, tá? Nasceu um bezerro, tá? Nasceu um bezerro. Compara o bezerro com um bebezinho nosso. Qual o tamanho de um bezerro? O tamanho do nosso bebezinho, tá? Em quanto tempo o bezerro tem que começar a andar? Right away. Em quanto tempo um bebezinho tem que começar a andar? Primeiro ele tem que engatinhar antes de começar a andar, certo? Então, para começar, a diferença assim, de relação de proteína de um leite para o outro é totalmente. A da vaca tem muito mais do que a nossa. Por quê? Ela tem que fazer aquele bebê crescer rapidinho, que a gente chama de building blocks. São os nossos tijolinhos de construção, é a proteína, é o que nos mantém em pé. Mas o nosso leite materno não, tem muito menos. Lembra quando eu comecei a palestra, falei do banco de enzimas? A gente nem nasce com aquele enzima que é para digerir o leite de vaca, porque não é nosso leite. A gente nem tem esse enzima. A gente nunca consegue digerir 100% um leite de vaca.
porque a gente não tem o enzima para digerir. Então, o que acontece? Muitas mulheres desenvolvem problema nos ovários, sinusite, cândida, prostate cancer, porque vai ter que ir para algum lugar. E, normalmente, esse tipo de substância que não é digerida e eliminada, ela gosta de ficar em locais mais úmidos, quente e que tenha vácuo. Útero, aqui. Imagina isso, é um local maravilhoso para eles morarem. Uhum. E eu bebo 2 galões, bebi, agora parei. Parou hoje. Nossa, ele tá melhorando cada vez mais. Até o pão, o cabelo, ninguém vai comer mais. No final você diz pra nós o que vai ser. Vou falar. Exato, Gosh. Pero todas las mamás, perdón, Oi? pero las mamás que dan el pecho a los bebés, también comieron comidas que tienen, como es? Sim, essas coisas que não prestam. Y el bebé, ¿qué está tomando también? Então, passa. Pasa. Pelo leite, você está falando? Passa. Por isso que a mãe que amamenta tem que saber o que come. Se você toma suco de laranja, o neném tem diarreia. Tem muita coisa. Passa sim. Então tá, vamos aqui. Eu coloquei isso aqui, quero colocar só um ponto, gente. Vocês estão percebendo a quantidade de criança que está colocando em medicação para depressão? Ou ADD? Né? Assim, a quantidade de criança medicada. Crystal Light também tem. Hã? Tem o Crystal Light que a gente põe na água para dar sabor. Não é aquele lá? Esse monte de junk? Esse aqui é aspartame, né? O que eu quero dizer é o seguinte. Aspartame é outra droga. Eu te mando essa foto, eu te mando? Eu mando a foto. Eu vou mandar pra minha filha. Mas isso eu acho uma revelação, gente. Porque a gente só vê a criança feliz, né? Mamãe vai dar doce pra mim. Ai, que legal, deixa eu pegar esse doce, né? E daí ele fica naquela velocidade que você não consegue parar ele, você pede pra ele parar, sossegar, não consegue. Por quê? O que você tá dando? Você tá dando um choque de açúcar nele. Ele não consegue parar, ele não consegue pensar. Se você pegar... Tem entrevistas feitas com crianças que acabaram de consumir um doce, chocolate, bala, e depois eles tentam passar por uma entrevista, né, tentar entrevistar essa criança, perguntar alguma coisa. Você consegue ver eles batendo a mão na... Eu devia ter salvado esse vídeo. A mão na cabeça e falando que não consegue parar. Eles não conseguem, mas não é eles. É a quantidade de açúcar que está na corrente sanguínea que exatamente fica hyper. Então, ele chega na sala de aula, imagina isso, ele acordou já com aquele copo de leite com chocolate, talvez, né, o cereal. Então, vocês já sabem o que é isso, né? É a mesma coisa de qualquer um desses daqui. É a mesma coisa, é açúcar, tá? Daí ele chega na sala de aula, a professora quer que ele preste atenção, né? Quer que ele fique quieto e parado. Ele não consegue. É a mesma coisa em casa, ele não consegue. E outra coisa, tem criança que é o contrário, que fica com depressão. Que é aquele que não quer fazer mais nada, não conversa com nenhum amiguinho, que é o que começa a tomar um antidepressivo. Então, eu coloquei essa foto porque, para mim, mostra muito bem, se a gente tirar a fase, a pele, como se estivesse descascando, é isso. É assim que ela está ficando, e a gente também, quando a gente come. Só que a gente já é adulta, a gente já consegue, né, segurar a onda aqui, mais ou menos, né? Porém a gente já desenvolve... Não era tanto como hoje, né? Também. Mas a gente já desenvolve outras coisas que vai desencadear depois em Alzheimer, né, em outras questões mentais, porque a gente está segurando. A gente meio que se policia, a gente sabe que a gente não pode ficar se batendo, né? Não sabe que a gente tem que ficar quieto. Só que outras coisas se desencadeiam, porque a nossa mente, ela tá absorvendo tudo aquilo. Mas também, eu fico pensando, quando você colocou, a cultura aqui, principalmente aqui, né, é de toda casa tem né, a criança chega da escola, come de manhã, essa é a cultura. Eu nunca vi isso aqui. Eu sempre trabalhei em casa de família. Eu nunca vi dizer, todos eram magros,
assim, todas as casas que eu trabalhei. Trabalhei em Nova York, trabalhei aqui em Montclair, todos magros. Então eu fico pensando, todo mundo fala, não. Eu falei, não, eu não vi isso aqui, eu vejo na rua. Eu não sei onde é que essas pessoas vivem. Porque eu ainda sempre falo, as festinhas de criança americana, para convidar os amiguinhos, é uma mesa com uns pratinhos para cada criança, tem 3 baby cenoura, tem 3 talos de aipo, com peanut butter em cima. E 4 fatias de pepino. Uau! Festa infantil. Eu posso falar uma coisa? E eles têm soda e água. E as mães perguntam o que você quer tomar. Água. Eles bebem água. Mas educação. É educação. A educação, o background. São pessoas mais com a educação, com a cultura, mas uma pessoa que entende. Geralmente, sem querer posicionar dessa forma, quem tem dinheiro, que lê, que tem uma educação, um background, sabem que não devem dar isso para os seus filhos. Então, sim. Agora, uma pessoa, geralmente são mais, que não tem tanta educação, né? Não tem tanta cultura, dão isso para os filhos todos os dias, para eles é normal. E eu concordo com você. Geralmente mas, assim, os que tinham, eles tinham uma big bowl, assim, com um monte de nhaca dentro. Nhaca, coisa que não presta. Verme. Junk, coisas embaladas, assim. E as meninas chegavam da escola, pegavam um, comia metade. É porque não tem o hábito, não criou. É hábito, no entanto, eles tinham isso. Até 2 anos e meio, aí você consegue formar o paladar do seu filho. Eu acho que sim. 2 anos e meio, você não precisa adicionar açúcar em nada, você não precisa apresentar nenhum tipo de carboidrato, fora vegetais. Enfim, você tem esse domínio. Mas eu não quero... Mas o que a gente estava querendo falar também, sobre isso, Bri, eu acho também a criança... A epidemia hoje é a falta de educação. É a falta de educação de informação. Porque se todo mundo tiver informação, por quê? Você vai escolher, não, eu quero comer isso porque eu quero. Não, se você sabe que isso vai te causar isso, é senso comum, você não vai querer fazer, né? Terça-feira eu vou dar uma palestra numa escola pública, em Jersey City. Eu estou muito feliz por isso. Por quê? Esse é o início de uma janelinha abrindo para talvez um dia ter uma aula sobre educação alimentícia na escola. Para alguém que já está, como tem matemática, português ou qualquer uma outra. Nós merecemos isso. A gente merece saber o que a gente está comendo. Né? Então imagina, vamos idealizar isso comigo, gente. Um dia a gente ter na escola crianças que começam a aprender o que é comida. Não achar que aquilo lá era comida ou Coca-Cola, porque você entra no corredor, né, tem as machines, né? A Coca, o chocolate, ela coloca lá $1, sai. Qual é a mensagem que a gente está mandando para as nossas crianças? Aquilo é comida. É bom. E é bom. Tá ali, tá na escola. Escola, meu Deus, é uma escola que me protege, é uma escola que me educa, né? Sabe que eu acho que isso é utopia? Porque a forma, o capitalismo, a forma como o sistema funciona, eu acho que não vai deixar, ele não vai permitir que as pessoas tenham esse tipo de informação de uma forma tão fácil, assim, dada. Isso você vai ter que, eu acho que... Você diz a batalha. Exatamente. A batalha para chegar lá. Por exemplo, para as crianças chegarem a ter esse tipo de informação. Eu acho que eles vão, o tempo inteiro, vai ser algo que você tem que buscar. Não vai ser algo que vai vir até você de uma forma tão fácil. O que eu acho interessante... Eu acho que se você não tem em casa, nem educação você vai ter. Mas isso é um efeito educação é uma coisa que vem de casa, a comida é uma coisa que vem de dentro de casa. Mas eu acho que está mudando. Já está proibido se instalar novas... A gente pode pensar assim, se você pensar assim, você passa para outra pessoa, assim, você passa para os seus filhos. Assim. Não, é isso que a gente tem que fazer mudar. Não, mas eu acho assim interessante. Uma vitória que a gente teve, novas escolas estão proibidas de colocar de refrigerante. Então isso já é um grande... Isso já é uma vitória gigantesca. É por isso que é importante a educação dentro de casa. Então, mas isso eu estou colocando, Rô, se você começa com a criança, essa criança um dia vai ser pai. E o que a gente está vendo hoje, o reflexo de crianças que aprendem, elas vão e chamam os pais. Fala, pai, eu não vou... Quando eu tenho criança comigo, eu vejo ela chegando em casa falando, pai, eu não vou comer isso. Isso aqui é açúcar. Muitos pais deixarem por conta da escola. Sim, sim. Mas é que também eles não tiveram informação, entende? Nós somos privilegiados. Exatamente. Mas isso que eu vejo, se a gente começa... Um dia esse vai ser pai, um dia esse vai ser vô, enfim. Eu acho que a batalha é grande e é pouca gente. Mas tá o inimigo é maior, mas vai acontecer. A parte da comunicação é melhor agora. Eu acho que sim, é mais rápido. Mais rápido.
a Snapple com a Coca-Cola, quem é que vai ficar com as escolas, com aquelas vacinas, né? E o Snapple é mais saudável. Você acha? Mas assim... Mas muitas escolas são igual o McDonald's. Eu vejo as crianças tudo comprando assim, os fries, em vez de levar lanche pra escola. Que quando você leva, tipo, na escola, agora que vai esquentar, vai ficar ruim o lanche. E também os correios não tem jeito de levar lanche numa bagzona que não cabe. Entendo é colocar, vai comprar lanche. Que tem pra lanche, batata frita, hambúrguer, coisa processada, tudo ruim. Essa Ou então leva na escola, tentaram chamar social work pra mim, porque minha filha não quer comer o que eles estão servindo lá. Interessante. Eles não querem. Aí falaram comigo que eu tinha de acionar a social work pra ir mais rápido pra ver o problema dela, ou se eles mesmos acionavam. Eu falei, mas o que vocês estão servindo? Aí é pizza, batata frita, e ela não come. Isso é insano. Ela não come. Isso é Daí insano. eles querem chamar pra mim, porque para isso lá em casa eu não tô servindo que é o suficiente pra ela comer. E já falaram comigo que ela tem anemia, e eu já fiz todos os exames Fala pra ele médicos, chamar pra ela cá, não tem então. nada. Deixa eu dar uma palestra lá. Professores, né? Gente, olha que interessante esse gráfico. Em 1800, o nosso consumo de açúcar em 1800, né, da população, era de 5,5 kg de açúcar por ano. Por ano. 5,5 kg. Eu já acho tanto para uma pessoa comer 5 quilos. Por ano. Em 1850, 10. 1875, 19. A proporção é muito mais que o dobro. Ou muito mais. Vai ficar horrível. 1915, 43. 35, 52. 55, 54. 76, 57. 96, 63. 2000, 69. Agora Deus Pai sabe, né? Parece que o povo cuidou um pouquinho entre 35 e 55. Que a Mas pequenininha. era a época da Segunda Guerra Mundial. Boa! Muito boa! Foi a época Muito boa. E o Brasil A indústria farmacêutica teve que ter um breakzinho, né? Tinha muita coisa. Farmacêutica não, é alimentícia. Estavam fabricando bala, não É. bala doce. Aquele açúcar mascavo, aquele preto, é melhor para consumir do que o branco? Eu tenho o mesmo Não, é a impacto. mesma coisa? Eu tenho o mesmo impacto. Cana. É. Cana é cana. Você devia fazer assim na cana. E Mas deixa o eu meu te pai falar, fazia se a gente comer, por exemplo, eu não como muito açúcar assim, mas se tomar mel, se eu quiser adicionar alguma coisa, Tá. eu uso mel. Eu não posso comer mel. Vamos falar do mel. Vamos falar do mel. O mel... Vamos só... É bem legal falar do mel, porque isso leva a gente de volta para a natureza. Da onde a gente... Né, se a gente tirar carro, se a gente tirar teto, nós somos animais que deveríamos nos adaptar à natureza. Então, vamos voltar. Vamos pensar no mel. A produção é diária? As abelhas produzem mel diariamente? Ah. Também industrializado. Não, a gente está falando natureza. Natureza. Não é diária. Não é diariamente. Tá. Então, vamos imaginar que se não existisse fábrica nenhuma, processo nenhum. Qual seria os intervalos que a gente consumiria mel? Vamos imaginar. Só quando a abelha desce, certo? Só quando tivesse. Então, se a gente olhar os nossos ancestrais, o consumo de mel é medicinal, é pontual e medicinal, é remédio. Tá? Funciona como um antibiótico, algo assim, se você estiver limpa, vai funcionar dessa maneira. Então, o índice glicêmico do mel é altíssimo, é comparado com açúcar. Porém, ele tem vários benefícios medicinais, se usado pontualmente. Eu não vejo o benefício de você usar ele diariamente. Porque ele vai ter efeito no seu nível de insulina, sim. Ele tem efeito. Você falou que o brown sugar é o mesmo efeito. O brown sugar, ele tem um pouco de vitamina, mineral, enfim, só que ele já é processado. Porque é isso que a gente gosta... Só um minutinho. Eu gosto de imaginar. Imagina a cana, né? O brown sugar, o sugar veio da cana. Como que é a cana? Para começar, tem aquele desafio de alguém ir lá com o facão, né? Abrir, cortar, e depois tem o desafio de você ainda fazer assim, certo? Aquilo, ou moer, aquilo é que já é processado. Você está perdendo a fibra, você fizesse assim. Então, a cana em si era para ser consumida somente daquela maneira. O restante foi tudo processo que o homem criou.
Por isso que eu falei que não tem diferença. Tem um pouquinho mais de vitaminas e minerais, mas no seu nível de insulina não vai fazer diferença nenhuma. Isso que é o triste. A Coca-Cola. Olha, vamos ver a quantidade. Todo mundo está familiarizado com esses bloquinhos de açúcar, né? Então aqui só tem proporcionalmente, quando você consome ela, quanto que você está consumindo. Então imagina você pegando uma colher e colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, tá? Imagina você fazendo isso, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Alguém precisa de guerra para ter bomba? Isso aí já é uma bomba. Já tá dentro da gente. Já tá dentro. E eu quero passar essa latinha. Deixa eu achar o ingrediente aqui. Ok. Fora esse açúcar, que é o açúcar, digamos, da cana, né? Ainda vai ter esse famoso chamado High Fructose Corn Syrup. Quando eu falo para vocês lerem ingredientes, eu quero que vocês vejam realmente, não é aqui, não é o... É aí embaixo, né? É onde fala ingredients mesmo. Isso aqui é só para quem faz dieta de caloria. Vai passando esse aqui para mim, para as pessoas verem. High Fructose Corn Syrup. Esse é um carbohydrate for fructose. From corn, it is fructose, but it's a synthetic fructose from corn. E por isso se torna ainda mais addictive, né, a coca? Yeah. Por causa do... Porque, por exemplo, a frutose, vamos dizer, porque fruta é frutose, né? Tem, não, a frutose é a que vai ser... Nem pensar que eu consigo ler isso. A frutose ainda... Vai ser transformada no nosso organismo, né? Ela vai a fruta contém frutose, o leite contém lactose, cada um contém um tipo de açúcar. O frutose é natural, aquele que vem a hora que você está comendo a fruta. Nosso organismo é eliminado. Não, esse o organismo reconhece, sabe que é alimento. Não, ele só vai para o depósito, porque ele não vai ser... O de cana ele ainda reconhece, mas o High Fructose Corn Syrup não há reconhecimento. É sintético. Porque eu tô falando que ela perguntou se é frutose, o High Fructose Corn Syrup. Deixa eu só passar rapidinho que deixa eu explicar High Fructose Corn Syrup. Ok. Também cada pessoa que ela põe ali. Ai, não é minha culpa. É o que eu achei assim de bonitinho, eu coloquei ali. Eles são os mais bonitos. Mas assim, eu quero colocar. O que aconteceu? A indústria da cana, ela começou a ser cara para colocar em todo quanto é produto. Eles pensaram, o que a gente pode fazer para baratear o custo e não precisar mais depender da máfia de açúcar, porque é uma máfia, para entrar na máfia do açúcar. Enfim, o que aconteceu? Um grupo de químicos começou a pensar qual outro alimento que a gente pode processar e tentar extrair açúcar, né, doce, que não seja tão caro. E fora a soja, um dos mais baratos é o milho, que a produção é altíssima. Então vamos tentar desenvolver um açúcar feito do milho. Então, o High Fructose Corn Syrup começa por aí. É natural porque vem do milho. Tá. Só que para ele até chegar nesse syrup, que é um syrup, é um xarope. Até ele chegar nesse xarope, ele tem que ser cozinhado. Até essas fábricas, eles não permitem televisão entrar. É proibido, eles não permitem. Não, ninguém entra. Não, ninguém entra. É segredo industrial. Porque se alguém vê como é que faz, porque o que tem de aditivos para transformar isso num syrup, de químicos, para adicionar isso, dizem pessoas que passaram por lá, que o cheiro é terrível, enfim, que passa por certas manipulações. Só que o produto final, né? Todo mundo quer saber o produto final, é frutose. Porém, é uma frutose sintética. Frutose é fruta, né? Que vem da fruta. Mas essa é sintética. O que acontece com a sintética? Não é reconhecida. Quando não é reconhecida, você absorve como célula de gordura, porque não é eliminada. Então, você imagina o quanto que isso vai construindo conforme os anos. Fora isso, High Fructose Corn Syrup, ele faz com que você tenha mais cravings, você queira comer mais açúcar depois. Ele desenvolve esse sweet taste e você nunca está satisfeito.
Só que, ao invés, daí você não está satisfeito, daí você recorre a um outro fator, uma bolacha. Daí essa bolacha também tem high-fructose corn syrup, você não está satisfeito de novo. Daí você pula para outro, você pula para outro. E são, exatamente, você vai construindo a obesidade ou a doença, enfim. Que toda vez que você instala célula de gordura, não só você engorda, mas é ali que você está criando doença. É nesse momento. Queria colocar também nesse pão aqui, gente. Então, isso que eu estou falando. Tão bonitinho, né? Vamos comprar um whole wheat. Né? Todo mundo já pensou isso? Vamos comprar um whole wheat. 17 grams. Mas assim, para começar, a gente volta no transgênico, né? 99% que isso aqui é transgênico, grão. Mas se a gente olhar o ingrediente que eu vou passar agora, o segundo, depois tem wheat, water, wheat gluten, terrível. O gluten é aquela cola que a gente fazia com farinha branca e água na escola, para usar de cola. É o grude. É o que faz o seu organismo ficar inchado, tá? Glúten. Mas eles usam isso para ficar molinho. O pão não ia ficar assim se não fosse o glúten. Mas a sua barriga fica depois. Igualzinho. Mas assim, o quarto ingrediente é high fructose corn syrup. Passa para as pessoas verem. Tem em tudo, em tudo. Ketchup. Não vou comer mais. Não vou comer mais. Desculpa? Peraí, desculpa, o que você perguntou? Os químicos usam, os chineses usam. Chinês? De cabelo. Eles não vão falar aí que eles estão usando. Eles não vão falar. Não, se você achar aminoácido em alguma farinha, não coma, porque é cabelo chinês. Todo aminoácido, você Lisinho ainda, hein? Ele é derretido, não sei como, é transformado em aminoácido, que nosso cabelo e unha é aminoácido. Mas estou falando, é proteína. É proteína. Então, é feito na China. Podemos dar o nosso cabelo para os chineses, né? Gente, quando nós comemos starch, o high corn fructose, nós temos um hábito para começar a comer um pedaço e continuar comendo. Por que nosso corpo quer mais e mais e mais? Tá. Tipo batata frita. Tá, joia. Fora o zoião, né? Tá, joia. Fora o zoião. Mas o zoião, ele foi construído. A gente não nasceu com o zoião. Quando a gente era bebezinho, a gente não tinha o zoião ainda. A gente construiu ele. Tem vários fatores para ter o craving, né? Para você não se sentir satisfeita. Um grande fator é a questão de ir atrás de fat free. O que traz a satisfação para você, para mandar a mensagem para o cérebro que você está satisfeito, é gordura. Só que a gordura boa, eu estou falando dos ômegas. A gente está falando de nuts, flax seeds, abacate, linhaça, salmão, sardinha, number one, sardinha, robalo. Esses são os ômegas. Castanha, semente, é o que vai mandar a mensagem para o cérebro que você está satisfeito. Mas a primeira coisa que a indústria quer é que você compre fat free, certo? Por que você vai comprar whole milk? Né? Você está tirando a única coisa boa que tinha no leite, que era a gordura, que vai mandar você falar, opa, estou satisfeito. Porque acontece quando você faz fat free, em 1 hora, 1 hora e meia, você quer comer de novo. Então, esse é um fator. O outro é o high fructose corn syrup ser addicted. Você fica viciado, tanto o high fructose como o açúcar. Então, é uma mensagem contínua de que você tem que comer mais. E outro fator muito grande é a desidratação. As pessoas estão substituindo a água por refrigerantes e esses sucos químicos. Desidratação dá sensação, porque quando você está com sede, o seu corpo não manda a mensagem que você está com sede. Ele manda a mensagem que você está com fome, e normalmente por doce. A hora que seu corpo mandar a mensagem que você, já viu, que você está com sede, isso significa que você está altamente desidratado. Já está desidratado. Falou, se você está com fome, primeiro beba água, porque às vezes você pode estar com sede. Ela sempre ensinou isso. 90% é. Se você está com fome, você está com fome. 90% é. Então, todo mundo está alerta agora com o high fructose corn syrup? Tem que olhar no ingrediente. De quem? Não, agora não. Pode falar. Na latinha da Coca-Cola tem o sódio, né? Que aí, além do açúcar, a quantidade de sódio que tem nas coisas. Ai, não. Esse aqui, o grande fator desse é a sucralose, né? O adoçante artificial. O que acontece na nossa
vamos pensar nos neurônios, gente. Primeiro, né, o nosso cérebro precisa de água para mandar informação. É assim eletricamente que chega de um neurônio para o outro. Quando você deixa de tomar água, você deixa de lubrificar essa corrente. Mas quando você ainda adiciona adoçante artificial, né, a sacolinha azul, pink azul e amarela, as 3 bonitinhas. Splenda também tá incluído? É amarelinha. Splenda é amarela. Here we go. Está incluído? Tá. A mensagem começa a falhar nos neurônios. O adoçante artificial está ligado realmente com Alzheimer. Tá? Então, tudo que pode causar deficiência na mente. Então, aqui, os 3. Isso é a pior coisa, pior que açúcar. Ó, o Snapple. Let's count. Can you guys see? Vocês conseguem ver? Snapple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O que mais vocês comem aqui? Nada disso? Ketchup tem 1. Mas não tinha nem por que ter... Esse tem... essa foto saiu errada. Mas tem mais que 7, deve ter 8 por aí. Newman também? Os produtos são Newman? What about the jelly? Acho que não. No, jelly? What jelly? That is not jelly? No, this is pickles. 2 for pickles. Yeah. Even the apple cider, que todo mundo acha que é tão healthy. Tá? Então aqui a gente volta em tudo que é açúcar, principalmente, né? Já entenderam isso? Olha que coisa mais linda. Parece casa da vovó, não parece? Dá vontade de pintar. Não. Vamos pintar verde. Ai. Bom, aqui são alguns para a gente estar substituindo o açúcar. Stevia, number 1, o agave nectar e o xylitol. Eu trouxe o meu xylitol para vocês darem uma olhada. Ok, o stevia é a planta da stevia. Todo mundo está familiarizado com isso, certo? Doce, extremamente doce. É muito doce. Eu fazia açúcar de stevia no Brasil. Você fazia açúcar? Mas fazia açúcar não, fazia um líquido para adoçar. Isso é natural ou é mais uma coisa? Não, agora tá verde, agora tá começando positivo. Você compra a stevia, a planta. Acho que eu vou continuar do jeito que eu tô mesmo. Adicionar nada disso. O que você faz? Tem calorias. Eu sou muito pouco. Um pouco weird, assim. Eu não sou muito adicta com açúcar, mas eu como muito, né? Eu como normalmente. Mas normalmente eu não como açúcar, eu não tomo refrigerante. Se eu vou adicionar meu chá, eu tomo sem açúcar. Tá bom. Então, ótimo. Café sem açúcar. Então tá, o stevia é uma planta, então a extração é natural, então é um dos que você pode substituir. O agave é um néctar dos cactos do Central America. É a mesma planta que tira tequila, é extraído esse syrup. E o xylitol é de uma árvore que chama birch, é extraído dessa árvore. O xylitol, em questão de caloria, o stevia vai ter quase 0, o xylitol tem um pouquinho e o agave é o que tem mais. Isso você coloca no café, fica doce? É, a mesma quantidade de açúcar. Fica doce mesmo ou você não sente? Não, fica doce. Tem algum gosto diferente? Mas tem aquele sabor de... Adoçante? O agave e o xylitol não. O stevia tem um aftertaste. Ele é mais bom texto para café ou para chá. Oi? Para você sentir o sabor diferente no teu café, são 2 dias. Terceiro dia você não sente mais. Você acha que você acostuma? Já se acostuma. 3 dias. Uma boa química para fazer é misturar também. Se você mistura o stevia, um pouquinho de stevia com qualquer um dos outros 2, você anula Anula o quê? o gosto. Você vai mandar pra gente essas coisas? Vou, mas coloca o e-mail, tá? Já colocou? Tá. Esse agave é a matéria-prima da tequila, né? É a mesma planta. É um abacaxi. É a mesma planta. Parece uma babosa gigantesca. Deixa eu te falar uma coisa. Não tô querendo sabotar nada aí. Não. Mas, e o processo que faz tudo isso, entendeu? Por exemplo, isso que eu processado acho. também, Eu não vou, né? Eu prefiro tudo isso, não tomar nada que tenha free ou diet. É uma coisa que já tenha químico, que eles vão adicionar um químico diferente. Então, sei lá. Esse aqui, a stevia, ela pode ser líquida, que simplesmente você faz a decatação, ou você faz ela em pó. E o diabético pode
Pode, stevia e o xylitol. O agave é como se fosse, imagina você abrindo a babosa, não tem aquele líquido branco? Então, mas sai esse syrup. Então, assim, tem processo, mas é muito menor. O xylitol é um dos mais processados. O xylitol realmente é um dos mais processados. O que eu gosto, Vera, é assim, eu não vou conseguir todo mundo ser, o ideal realmente seria tomar o chá sem açúcar, tomar o café sem açúcar, conseguir tomar iogurte sem açúcar, conseguir, né, conseguir fazer um shake no liquidificador sem açúcar. Isso seria o ideal, com certeza, porque o nosso corpo, isso seria o certo. Só que, normalmente, quando a pessoa está passando por uma transição, aonde tem totalmente viciado ainda, tirar de uma vez e não dar nada, eu não vou conseguir. Assim, normalmente a gente não consegue fazer essa mudança. Mas por isso que eu falo que eu sou weird, porque eu cresci, assim... O seu paladar já está lá. O seu paladar já está lá. Sim, você é uma privilegiada. Tirar o açúcar do café, tirando aos pouquinhos e pondo artificial. Aí tirei de vez o açúcar, daí ficou ruim, daí tirei o artificial também. Daí toma café amargo. Quanta gente toma café amargo? É 3 dias. Mas o certo, lembrando que o café é super ácido, hein? Não, eu tomo café uma vez pela manhã. Tá, outro grão que a gente pode substituir também, o trigo, é a quinoa. Alguém está familiarizado com esse grão? A quinoa também é da América Central, esse grão. Ele é novo aqui pra gente. Acho que é do Peru, Peru também tem. América Central. América Central, Peru. Mas eu acho que é... Esse aí hoje a gente encontra em qualquer local. Lá em casa tem. É uma delícia. Mas não, muitas vezes você não precisa no Whole Foods para encontrar quinoa, não. Eu vou procurar esse, eu vou substituir pelo aveia. Pela aveia? Isso é como arroz. Não, como arroz. Na salada fica bom. Também. Também. Mas aveia, por que você não vai para aveia original? Eu vou procurar. E procura adicionar castanha para você adicionar um pouco de proteína e gordura. É sempre bom de ter algum tipo de proteína boa. Porque senão você vai ficar só no açúcar. Porque lembrando, por mais que ele seja complexo, ele é açúcar. Então, o que eu pensava, que eu estava tomando com leite é proteína. Se for crua... Você se acostuma rápido com esses termos. Mas é o mesmo leite que tem toda essa porcaria. Eu tomo leite de soja. Orgânico? Não é bom. Nada de soja não presta. Não é pra gente. Tem muita gente que vai achar que sim, tem muita gente que vai achar que não. Outro grão também é o millet, que vocês podem tentar para substituir pelo arroz. É o millet. E esse faz como aveia? Faz. Esse demora um pouquinho mais para cozinhar, mas é bem pouco. O arroz indiano tem todas essas porcarias. E aquele tailandês, o arroz tailandês? É branco. É branco. Ele é tão gostoso. É branco. É integral. Esse tudo bem. Mas depende da quantidade que você vai comer, entende? Mas é melhor que o outro. É melhor que o outro. Vamos procurar comprar grão ou pão que seja sprouted, que significa de broto. Esses são os melhores. O que acontece com o grão, gente? Por que tem que ser broto? Ou porque o ideal é broto? Toda semente, qual é a meta de uma semente? Energia dentro para crescer. Gerar uma vida, um dia, certo? Só que até ela brotar, ela tem que se defender. Então, ela tem uma cápsula de proteção. Então, acho que quando você consome ela ainda com a cápsula, você não tem total disponibilidade de ter todas as vitaminas e os minerais dela, porque ainda estão fechadas. Quando ela brota, ela abre, porque ela já se liberou. Ela falou assim, ok, eu vim para a vida. Então, exatamente, pode me comer. Ela se abre, você consegue ter mais acesso às vitaminas dela. Então, sprouted é muito mais fácil para você digerir, você consegue ter mais os benefícios dos nutrientes e normalmente elas não são normalmente orgânicas, não são transgênicas. Então, tem... E é mais gostoso. E é mais gostoso. É bem mais fácil do que o whole wheat. Yeah. Mas esse é mais caro, né? Tá, e você vai pro... Tem o Ezekiel, tem o Manna Bread, que são sprouted. Esse acha fora do freezer? Depende do supermercado. A maioria tá no freezer. A maioria. Eu como o Ezekiel, não como o whole wheat, mas acho que a maioria deles são R$4,99. Fica no
Uma limpa são congelados, é isso que você falou? Porque não tem preservativos. Conservantes. Preservativos são outra coisa. Não tem conservante. Agora que eu peguei. Yeah, preservatives, right? Yeah. Acho que eu fiquei roxa. Então não tem, então eles precisam estar refrigerados para não. Esse sim a gente pinta e coloca na sala, na cozinha. Então, esse a gente pinta, gente, que são os alimentos alcalinos. Esse faz bem. Que vão Ai, não é lindo? combater o ácido. Exatamente. Esses vão combater o ácido. Se você comprar ele congelado, tem o mesmo... Você vai ter o benefício. A única coisa que presta atenção na caixa, se eles não adicionaram açúcar ou conservantes. Que normalmente eles fazem isso. Look at the box, see the ingredients, if it's only the vegetables. Tá. Os normais, os mais populares, eles têm. Eles têm. Você entendeu o que ela falou? Conventional mainstream brands, they all use it. So you gotta keep looking for one that is gonna be without it. Melhor buscar os orgânicos também, que hoje em dia tem no supermercado. Tem. Fazer pão em casa. Você vai levar da gente mesmo. Então vamos lá, verdura, muita verdura, legumes, esses são os alcalinos, tá? Sal marinho, alho, orégano, limão, castanhas, azeitonas, aipo, abóbora, rabanete, couve, melão, brócolis, repolho, maçã, mamão, kiwi, damasco. Sal marinho? Sea salt? Não é de salina. Não vem da salina, é sal marinho. Não foi processado. Ah, sea salt. Não foi adicionado nenhuma... Eu pensei que era uma... Olha só, até isso eu uso. Sal, né? Eu também uso sea salt, mas eu Então tá, gente. Mas basicamente, então, a gente está de volta aqui na tudo que nasce da terra. É alcalino. Tá? Fora... Damasco. Tudo que dá em cima Fora. da terra, né? Em cima da terra. Embaixo é açúcar. Porque quem está debaixo da terra está dentro do soil é açúcar. É açúcar. Fora isso aqui que é altamente alcalino. Gostaram da foto? Né? A indústria do dinheiro fazendo com que a população acredite que Coca-Cola é água. Né? Mas é altamente... A gente tem que pensar... Quem aqui... Tem alguém aqui que substitui Coca-Cola por água? Não? Ela não veio, não. Coca-Cola por água ou água por Coca-Cola? Água por Coca-Cola. Eu tô trocando. Quem bebe Coca-Cola ao invés de água? Uma pessoa. Eu passei 6 meses sem tomar. João, você está aqui. João, você nunca... Como é que é? Como que isso mudou? Quanto tempo você faz isso na sua vida? Cristina, ele olhou para Cristina. Você sabe? Como começou? Você tomava água antes? Eu nunca fui tomar água assim tomo suco de laranja ou alguma coisa. Mas água propriamente não. Era hábito dos seus pais tomarem água? Não. Sua casa nunca foi hábito tomar água? Tirando as viagens a Cambuquira e Coxilha. Não tinha cisterna lá na época? Eu não bebia água. Mas eu não bebia soda, não bebia refrigerante, mas eu não bebia água. E eu não me tocava nisso, que eu não bebia água. Às vezes ia beber água, era uma coisinha. Mas eu assim, conheci, eu conheci um senhor que ele nunca podia tomar água. Quando se ele tomasse um copo, ele vomitava tanto. Ah, engraçado. Eu não gosto da água. Eu não quero tomar água. Eu fico o dia inteiro sem tomar água. Aí eu substituo com fruta, uma coisa com suco. Mas aí tem que aprender. Sabe? Aí eu queria perguntar isso, como é que você aprende a tomar mais água durante o dia? Você não bebe um copo água assim. Se acostuma. A água você tem que beber assim. Ser consciente. No caso seu e do
e do João, vocês têm que começar de pouco. Mas principalmente você colocar a água como prioridade, saber que você tem que tomar. Então começa, vamos ver como que está o nosso nível de gratitude aqui. Né? O universo nos deu água de graça, né? Se a gente olha o planeta Terra, é água, né? Só que depois desse amor todo, exatamente, existem populações que não têm. Não tem. Né? Como que está o nosso... E olha só a satisfação dessa mulher. Olha o sorriso dela de dar água para o filho. Né? Isso aqui é ouro, diamante, ou nem tem valor para a gente descrever. Então, assim, como que está o nosso nível de gratitude pelo que a gente tem? E como a gente respeita, né, o nosso corpo, que a gente é água. Nós somos iguais ao planeta. Nós somos 70% água, né? Uhum. Imagina, para você ter uma corrente sanguínea saudável, você precisa trocar, reciclar. É a mesma coisa de jogar o lixo fora na sua casa. E você sabe que como eu tive que fazer cirurgia no meu olho direito, com laser, porque estava sangrando, está todo costurado em volta. E eu comecei, estava vendo muito mal. Aí eu comecei, eles falam para beber muita água durante a quimioterapia. Eu bebia muita água. Bebia água, e daí, mas tem um índice, você bebe, depois de uns tempos você não bebe tanto como devia. E eu sentia meu olho péssimo, enxergando muito mal. E daí eu comecei a beber água, mas assim, eu vou lá e tomo um pouquinho d'água. Não bebo um copo desse tamanho. Eu vou lá e bebo água, toda hora estou tomando água. Eu uso menos lágrima artificial. E dentro do meu olho, porque o olho é água, né? É igual o cérebro, né? É assim que sempre. Dentro do olho, para enxergar, fica melhor quando eu passei um dia bem hidratada, tomando água. Então, quando você tem toda a saúde perfeita, você não nota a falta da água assim. É só você ter um problema que você vê o que é o erro que você estava cometendo. Então, quando eu bebo à noite, assim, às vezes no olho está bem descansado, foi o dia que eu passei, eu fui ali, bebi uma aguinha, bebi uma água, bebo uma água, bebendo água o dia inteiro. E assim, com prazer, sabe, de tomar água. Eu acho que isso que a gente tem que pôr na cabeça. Porque eu fui uma que nunca tomava água, né? E não foi por causa do tumor que passou por aí que eu comecei a beber água. Antes disso eu já estava tomando água. Tá? Então a água realmente faz muita diferença. Mas foi interessante que você colocou, toda secreção é água, né? Lágrima, menstruação, esperma, lubrificação, tudo, suor, tudo é água. Então, assim, agora só para a gente dar uma finalizada, quero dizer que tudo é possível, né? Tá na nossa mão. Que lindo, parece que ela tem uma rede, né? E é a água que ela puxou para cima. Ela, né? É. Vocês conseguem sentir que está na mão de vocês a decisão? Né? Se vocês tirarem o açúcar, já vai ser um grande passo para a saúde. Só tirando o açúcar. Depois a gente pode continuar as palestras onde eu entro em dairy, onde eu entro em sal, onde eu entro em vários outros aspectos. Mas hoje o principal vilão nosso na sociedade é o açúcar. Tá? Então fica esperto com o High Fructose Corn Syrup, fica esperto com a quantidade de açúcar que você está consumindo. Você quer ter mais verduras, o que você consumir de proteína que seja orgânica, para você balancear quimicamente a base e o ácido, para você ter um pH, para não ter ambiente para nenhuma célula cancerígena ou qualquer outra doença. Tá? Eu quero agradecer vocês pelo tempo de ter me ouvido, espero ter tocado em algum momento. Agradeço muito.